Pessoal, amigos e amigas, aqui no Conversa de Torcedores, estamos juntos aqui em nossa programação aqui pelo canal do YouTube. A propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e ainda acompanhando a nossa programação também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor e também acompanhando a nossa programação também pelo Conversa Torcedor Notícias, às 18 horas de terça e quintas-feiras, e também às 11 o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, às 11 da manhã, de todo sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, o nosso Conversa de Torcedor. Acompanhando pela rádio NSC 98.7 FM, rádio Nossa Senhora de Copacabana, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net, tá certo? Falando aqui sobre a situação de agora da seleção brasileira, referente ao jogo de sábado, hoje teremos aí, daqui a pouquinho, hoje teremos aqui o jogo entre Brasil e Senegal no estádio do Sport em Portugal, do José Alvalade. Daqui a pouquinho teremos aí o jogo para vocês. E ainda no Conversa do Notícias temos aqui nossos comentários, também o pós-jogo para vocês, beleza? Então, tá certo, estamos juntos aqui, que nós vamos estar comentando sobre esse caso. Vamos falar aqui, pessoal, sobre o jogo que aconteceu, né, no último sábado aqui, para falar sobre a seleção brasileira, né, porque vitória do Brasil, 4-1, diante da seleção de Guiné, a primeira vitória, né, nesse ciclo, né, depois da Copa do Mundo, inclusive. E tivemos aí, pessoal, 12 chutes a gol do Brasil contra 7 da Guiné, da seleção de Guiné, 8-5 para o Brasil em chutes no gol, 59% contra 41% de posse de bola para o Brasil, né? Então, né, tivemos aí os destaques, né, que nós vamos estar falando também sobre isso. Então, também, nesse caso aqui também, que nós vamos estar comentando, sobre o combate ao racismo, né? Também teve aí também nessa forma que aconteceu, sobre esse fato que aconteceu nesse momento, né? Que está acontecendo no mundo inteiro, desse combate ao racismo, e a seleção brasileira, em medida inédita, né, na sua história, ele jogou de camisa preta pela primeira vez da história, né, em ações da CBF, em combate ao racismo no futebol, e o uniforme e os jogadores também se ajoelharam também e sentaram no gramado após o apito inicial de forma de protesto. Então, também de uma forma lamentável também, que aconteceu, né, com um amigo de infância do Vinícius Júnior, também assessor hoje dele, ter sido vítima de racismo, né, antes do jogo entre, entre Brasil e Guiné. E aí, foi uma forma lamentável, uma coisa que com toda essa pauta sendo discutida e tal, sendo gerada nesse amistoso entre Brasil e Guiné, teve esse momento aí que o amigo dele, né, que até é o Felipe Silva, né, que é o amigo de infância dele e também assessor hoje, dando a assessoria dele hoje na seleção, a assessoria do Vinícius Júnior, né, do jogador. Então, de uma forma lamentável, uma forma que a gente repudia no futebol, até dos mais, como que você pode dizer para você, é, dos mais cabíveis possível de punir esse segurança que, que ofendeu de uma forma moral, né? Não de uma forma moral e de desrespeito com a pessoa, né? Então você vê que uma coisa que eu posso dizer para vocês, em que a seleção brasileira, hoje, a seleção brasileira tendo um destaque bastante, né, considerável, né, desse combate ao preconceito, e aí ver essas pessoas tendo esse tipo de negócio. Mas uma coisa, de uma forma que estamos aí vendo,
e que hoje em dia não, galera, ele vem de muito tempo, né? Em que nessa forma que está acontecendo, a gente tem que ser mais, como que eu posso dizer isso aqui? Racional, né? Em termos de respeito com as pessoas. Então isso vem de uma discussão mais de uma forma mais abrangente e que temos uma coisa muito mais igual, é uma igualdade de todos, que a gente tenha muito mais respeito aos outros, isso é uma coisa que devemos, é um dever isso, respeitar as pessoas e também respeitá-las, é o dever isso de nós temos aí, mas tem algumas pessoas que não fazem isso de uma forma irracional, que não sabem o que é isso. Então, estamos embora. Então, vamos embora. Então, vamos falar aqui, pessoal, porque o Brasil, né, tivemos aí alguns destaques da seleção brasileira, com as estreias de Joelinton e também do Ayrton Lucas na lateral esquerda. E aí o time da seleção brasileira tendo algumas dificuldades, né, no jogo, tendo de uma forma de entrosamento no meio de campo, que não está tendo ainda, porque a estreia do Joelinton, né, que é o meio de campo para fazer a volância, né, juntamente com o Casemiro e com o Paquetá no meio de campo, e vindo aí no setor, e que tivemos aí nessa base aí no primeiro tempo. No primeiro tempo, né, quem a gente vê aí no jogo, e a seleção brasileira tendo tendo no jogo acionado mais o Ayrton Lucas, tentando fazer umas jogadas de ponta, mas não consegue por conta da marcação da seleção de Guiné, né? Então, nesse primeiro lance no contra-ataque, no contra-ataque, inclusive, que aconteceu no primeiro tempo, em que no lance que aconteceu, também aos 4 minutos de partida, com o lance do Casemiro que tentou uma jogada pro Richarlison, e o Koné sai para fazer a defesa. Aqui tem lances aqui, por exemplo, da primeira jogada, foi na seleção de Guiné, que o Keita, que é o jogador que é do Liverpool, que era do Liverpool, vê o Guirassy livre no meio e faz o passe, o atacante arrisca de fora da área e a bola sobe demais ao 7, né? E os lances importantes. Aí teve um contra-ataque do Brasil, né? Com um contra-ataque com o Rodrigo infiltra a área, né? E balança balança na rede, no marcador, chuta no gol, mas a bola desvia, colocando para fora, né? Pela rede, pelo lado de fora, né? Do chute do Rodrigo. E aí teve outros lances também que o Brasil teve oportunidades de gol, né? Porque só para a gente lembrar aqui, a seleção de Guiné é a 16ª, né, 16º país, né, a participar, a cruzar o caminho do Brasil, né? E teve 7 vezes Camarões, o Egito 6, a África do Sul e Gana 5 vezes, e é a primeira vez que a seleção de Guiné enfrenta contra o Brasil. E aí, tendo aí uma infiltração também por jogador Ayrton Lucas, que eu tinha falado aqui, que o Casemiro tentou os 18, mas saiu muito forte o passe, né? E de lances também, né, que foram originalizadas, né, dentro do jogo, né, nessa partida do primeiro tempo. E o gol saiu aos 26 minutos para o Brasil, né? Com o lance do Richarlison, o Richarlison desviou, o Koné espalmou no rebote na sobra, o Joelinton fez o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira, vai lá pelo Sport Clube do Recife, hoje está no Newcastle da Inglaterra, né? E aos 26 minutos ele marcou o primeiro gol dele na seleção, né? E o gol foi legal, e aos 29 minutos, aos 3 minutos depois, a seleção brasileira ampliou com uma jogada do Rodrigo, né, de uma roubada de bola do Rodrigo, foi na entrada da área e avançou e chutou pro gol. E Koné tentou pegar de mão trocada, mas ele não conseguiu e a bola entrou, né, 2-0 para o Brasil, né? E o Brasil tentando algumas jogadas ali,
de alguma jogada, né, mais rápida, por exemplo, do Vinícius Júnior, que recebeu dentro da área e chutou colocando para fora. E vejo que o Vinícius Júnior, no primeiro tempo, não estava muito bem no primeiro tempo. Não estava muito bem na primeira etapa. Certo? Não estava muito bem na primeira etapa. Tentando algumas jogadas aí, mas a marcação da seleção de Guiné, né, composta mais na defensiva em cima do Vinícius Júnior, né, tendo em cima de uma marcação firme em cima do Vinícius Júnior, né? E aí, aos 35 minutos, a equipe da seleção de Guiné fez o único gol do jogo, né? No lance assim, quase em cima da linha de fundo, né? O Silar cruza na cabeça do Guirassy, né? O atacante número 9 da equipe de Guiné, que levou a melhor no alto entre o Marquinhos e o Heitor Lucas e balançou a rede. E colocou na rede do goleiro o Ederson, né? E contra o Marrocos, para a gente falar aqui, e contra o Marrocos, o Brasil já tinha sofrido gol a partir dessa jogada aérea. Nessa jogada aérea contra o Marrocos que aconteceu. E aí teve algumas jogadas também, de jogadas também do Silé, que é o jogador de meio de campo, né? O Sila, que é o meio de campo, que faz uma jogada também, o Diacabi também, que é no meio de campo, né? Do jogo que aconteceu no primeiro tempo, final de partida do primeiro tempo para cá de 2-1 para a seleção do Brasil, e aí teve as substituições aí, nas substituições, né? E o Brasil foi superior na partida com as jogadas de avançadas, né? Que atuou, né, o uniforme escuro, né? O uniforme preto por conta do símbolo ao combate ao racismo, né? Que teve uma estreia do jogador Joelito, fez o gol, depois o Rodrigo fez outro e o Guirassy fez o gol de honra para a equipe do time da seleção de Guiné. A seleção do Brasil do primeiro tempo foi superior, mas tem alguns jogadores que não estavam jogando bem. Por exemplo, o Vinícius Júnior tentava jogar para fazer umas jogadas aí, como ele sempre faz, né? Umas jogadas de drible, muito mais, mas não conseguia por conta de uma marcação em cima. Então, né, assim, de uma marcação em cima e coisa e tal. Então, a seleção brasileira, né, teve nas substituições na segunda etapa, em que a seleção de Guiné, a seleção de Guiné, dizendo aqui, teve oportunidade de gol, né, teve oportunidade numa cabeçada, na jogada de uma jogada, inclusive, né, que o Diacabi cortou de cabeça para escanteio, e depois o gol do Brasil, né? A 1 minuto de jogo do segundo tempo, o Paquetá cruzou e o Éder Militão fazendo gol de cabeça fora do alcance do goleiro Goné, né? Para cá de 3-1, e aí teve as substituições, né? Que também tenta um drama, né? Também aos 3, né? Teve um drama, né? Tenta um drama pelo meio, com direito a passe de calcanhar do Vini Júnior, mas não consegue ultrapassar a defesa adversária. E aí teve aí, esse é o 29º jogo dele na seleção e o segundo gol dele na seleção, né? Aí teve aí as substituições da seleção brasileira, né? As substituições, mas também teve algumas jogadas da seleção brasileira, que é, por exemplo, aqui do Vinícius Júnior, teve aí dos lances da partida do segundo tempo, o Rodrigo dominou na entrada da área, chutou por cima, chutou para fora aos 13. Antes disso, que o Vinícius Júnior tentou um drible no meio de 2 e caiu dentro da área, o árbitro mandou seguir, né? E o Richarlison aproveitou a sobra e soltou uma bomba, e o Koné mandou para escanteio. Aí teve os lances aí também, que nós vamos estar comentando aqui, outros lances do segundo tempo. Teve as substituições aí do Brasil, o Joelito saiu para a entrada do Bruno Guimarães no meio de campo, e o Paquetá saiu para a entrada do Rafael Veiga, né? As trocas no meio de campo. E também na seleção de Guiné, o Kanté, do lugar do Guirassy, né? Que fez o gol da seleção de Guiné no jogo. E também o Sila, lateral direito, para a entrada do Coté,
que é o lateral direito também, né? A troca de lateral direito, né? E aí teve uma boa triangulação de jogada na seleção aos 25 minutos do segundo tempo, pelo lado direito, né? Com o Danilo, com o Richarlison, que num passe do Danilo para o Richarlison que foi curto, né? Demais o Guiné retomou as ações. E aí, teve aí com o Diaby, né? Entrando no lugar do Camano, né? E o Morlaye Sila no meio de campo, entrou, né? Para sair do jogador Guila Vogue, que é o meio de campo da seleção da seleção de Guiné. E o Keita saiu para a entrada do Cissé, que era do meio de campo da seleção da seleção de Guiné. E aí teve uma grande defesa aí, uma grande defesa do goleiro Ederson, né? No chute do chute do Sila, espalmou e depois, né, ele pegou com o pé esquerdo, né, na batida do Kanté no rebote, né? E aí teve aí do Richarlison, e o Richarlison, o jogador Richarlison não vinha, né, que não jogou bem nessa partida para tentar conseguir fazer gols, né? No primeiro tempo, que tentava fazer algumas jogadas para o Richarlison fazer o gol e não conseguia, mas o Richarlison, na oportunidade que o Vinícius Júnior deixou ele na cara do gol, no campo vazio, na frente, para tentar driblar o goleiro aos 33 minutos, né, tentou um drible para tirar o Koné na jogada, mas o Koné tirou com o pé, né? E o Bruno Guimarães apareceu na sobra e a bola sobrou, voltou para o camisa 9, né, em posição de impedimento e desperdiçando a chance de gol, né? E aí depois acabou sendo substituído pelo Pedro no jogo, e o Rodrigo saiu também para entrar no Malcom, né? E o Camará, meio de campo aí, o Aguibul Camará, né, que é o jogador de meio de campo, entrou no lugar do jogador Muribá, que é o volante da seleção de Guiné. E aí teve uma finta também, numa jogada do Vinícius Júnior, né, que teve aí, né, entrou na área, passou no meio de dois marcadores, chutou forte, a bola sai à esquerda da meta do goleiro, sai à esquerda do goleiro Koné, né, na pequena área. E aí teve o pênalti a favor do Brasil, né, pênalti a favor do Brasil, né, que o Malcom foi puxado pelo Sila, né, que é o jogador Isiaga Sila, né, dentro da área, foi derrubado e foi pênalti e cartão amarelo para o jogador de Gana, lateral esquerdo, né, na lateral esquerdo. E aí o jogador Vinícius Júnior cobrou pênalti, né, no canto do Koné, que chegou a tocar na bola, mas antes de entrar, né, a bola entrou e aí balançou a rede do goleiro Koné da seleção de Guiné. Então, o Vinícius Júnior, né, que tem aí o seu terceiro gol dele na seleção, 22 jogos pela seleção brasileira, né, marcando o seu gol. E aí, teve aí só para administrar o resultado, o time da seleção brasileira teve mais substituição aí com o Wanderson entrando no lugar do Danilo e o Rony no lugar do jogador Vinícius Júnior, que foi muito aplaudido pelo torcedor brasileiro no estádio. Mas o jogo não foi assim tão emocionante, mas teve uma situação de conscientização contra o racismo, né? Que foi o centro das atenções, né? O centro das atenções foi do caso do racismo, tem que ser combatido isso aí, né? No caso, né? Isso que, como diz da CBF ali, que colocou nas redes sociais, com racismo não tem jogo. Então, temos aí nessa forma que foi uma pauta importante. O jogo é o menos que importa, que agora a gente é um amistoso que estamos aqui tendo na preparação da seleção brasileira, é o menos importa. O importante é que nós temos que combater, né, nesse caso. No caso do racismo, a gente tem que combater isso, combater contra esse preconceito e ter mais respeito entre os outros. O mais respeito, mais empatia com os outros, que é mais importante no futebol, não só no futebol, mas também, né, no mundo inteiro, tá certo? O futebol 4-1, que não foi emocionante por conta de um amistoso, porque por ser amistoso, né? Mas é por conta dessa situação, desse combate contra o preconceito
e que a gente tem que sermos aí mais racionais, sermos racionais e também de uma forma mais de conscientização a isso, certo? Gente, muito obrigado a todos. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia de sempre e a todos vocês, né, até o nosso próximo vídeo, também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, no Facebook e no Instagram, também acompanhando o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras às 18 horas, também acompanhando a nossa programação e também na rádio NSC a partir das 11 da manhã de todo sábado com você que está acompanhando a gente. Estamos acompanhando pelo site da rádio, radioNSC.com, também pela DAI 98.7 FM e também pela Rádio Net, tá certo, pessoal? E também, daqui a pouco teremos aqui o jogo entre Brasil e Guiné, o jogo entre Brasil e Senegal, melhor dizendo, daqui a pouquinho, e depois da partida temos aqui o nosso pós-jogo e também emendando com Conversa de Torcedor Notícias para vocês ficarem muito bem informados sobre a situação do futebol brasileiro, futebol carioca e internacional. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo com vocês aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e aquele abraço para todos vocês. Valeu, galera, e tchau, tchau.